de cada coisa, chegamos para a revisão das atividades de sala, né? Onde a gente estudou a parte gráfica no segundo episódio da temporada de estatística. E vimos que foi muito fácil. Não tem mistério. Não. Só tem um detalhe importante. Cada um gráfico tem uma característica diferente. E até é importante que a gente já fale isso com vocês, é o seguinte, no Enem, ele também vai destacar a importância dos gráficos, tanto é que ele cobra muitos gráficos na prova. Em alguns gráficos, ele usa de forma pontual, igual o gráfico de linha, pontual ali, certinho. Em outros, ele traz uma representação de colunas ou de barras, onde não vai ter uma pontualidade. E quando que eu sei, professor, que ele está falando de pontual e não pontual no Enem? Quando ele usar a palavra aproximadamente, quer dizer que não está certinho em cima. E aí é uma pegada interessante já para o Enem. Aqui é uma disputa para falar, né? Os dois falam, aí às vezes eu fico assim... Eu não quero interromper. Então, né, quando a gente fala da parte gráfica, né, aí os alunos ficam preocupados. Eu não sei fazer gráfico, eu não sei construir. Fica tranquilo, no Enem você não vai precisar construir nada, mas vai precisar analisar. Então, quanto mais a gente treina a construção, mais firme a gente fica na análise, né? Então, a gente vai treinar a construção nas aulas, mas no Enem você só vai analisar tudo isso graficamente. Perfeito. Fechou? Então, vamos lá, aula 13.2. Vem com a gente, a revisão de hoje. A gente viu a parte 2 de estatística que começou falando de gráficos. Isso, falando de gráficos, de segmentos ou linha, que é aquele em que a informação vem, né, numa linha numa no linha plano de raciocínio. E aí você precisa só verificar a informação. E é importante que você fique atento à informação que tem ali no rodapé do gráfico, pois ali vai estar te falando alguma coisa importante. Nós temos também um gráfico de setores ou pizza, que é um gráfico feito através da distribuição do ângulo de forma percentual. E aí nós relembramos aqui a questão da regra de 3, quando fizemos cálculos de regra de 3 para descobrir qual era o ângulo característico ali de cada situação. Muito bem. Mais uns tipos gráficos aí, vamos lá? Gráfico de barras ou colunas. Barras ou colunas é aquele que nós temos retângulos apresentados, né, de pé no plano cartesiano. Eles são separados, né? Lembrando que são separadinhos aqui, ó, porque quem junta eles é o histograma, que representa daí a parte de intervalos. Isso. Lembrando que pode aparecer também um gráfico de... que não é, eu esqueci o nome agora, que é aquele na horizontal? Barras horizontais mesmo, barras, né? Aquele que as barrinhas são assim, né? As colunas ficam deitadinhas. Isso, barras horizontais. A única diferença é só a posição do retângulo, tá? Mas as informações são normais. Você tem que ler o que está no eixo X e o que está no eixo Y, que é o nosso par ordenado. Vamos de mapa mental? Olha lá, vamos mapa conceitual, mapa mental, e olha lá. Falando de estatística, aí ele traz primeiro aqui as frequências, né, que a gente estudou na aula anterior, frequência absoluta e relativa. A absoluta, aquela que, né, de cara já dá a numeração, e a relativa em porcentagem. Aqui um equívoco do aluno que fez o mapa mental, né, que ele colocou lá, linha, não é linha ali, ó, barras horizontais. Ah, sim, coluna e barras horizontais, né? Isso. Tem o gráfico de setores, olha aqui que legal, né? E ele traz exemplos já com cálculos aqui, ó, fazendo a relação do 100% com 360 graus, né? Que foi o que a gente fez nos exercícios. E a importância de saber ler um gráfico. Eu não sei quem fez esse gráfico aqui, mas eu sei que esse aluno, ele torce pro Vasco. É verdade. Porque no gráfico de setor, lá, ele fez questão de deixar uma porcentagem bem grande da pizza com o nome Vasco. Essa parte aqui de medidas de tendência central estudaremos aí na aula seguinte, né? Ele então mostrou ali o cálculo de porcentagem lá do ângulo. Aguarde e confira, tá beleza? Porque a parte de medidas de tendência central, moda, média, mediana, que vocês viram lá no primeiro ano, né? Olha aqui pra gente. Vocês viram lá no primeiro ano, você vai rever agora no terceirão e, claro, vai trazer aí, na próxima aula a gente traz isso pra vocês, tá bom? Beleza. Ficamos por aqui, as atividades de sala, já já a gente volta com a correção. E vamos que vamos então a resolver as atividades de sala. Eu acho que não, essa aqui vai ser só corrigir mesmo. Só então, o tique de certo? Só para poder
afirmar aquilo que vocês já sabem, só para dar aquele veredito final, assim, ó, aprenderam bem, pronto. Né? Vamos então às atividades, às correções, tirar as dúvidas, vem com a gente, olha lá. Questão de número 1, na telinha, bora ver. Tirando as dúvidas. Escalada da moeda americana em 2015, uma cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Então nós Olha aí o temos ali, detalhe, né? O último dia útil de cada mês. Bora ver. beleza. Pergunta. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar uma a uma aqui, né? Uma. Letra A. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689. Dezembro de 2014. 2014, é o gráfico, não, 2015 aí, 2014 ali. Setembro? A pergunta é em dezembro, né? Isso aqui é tudo 2015, né? Então é lá atrás, né? Uhum. Começou ali em janeiro lá, ó. Então... Isso. E como ele disse que é o último dia útil de cada mês, né? Esse aqui já é no último dia de janeiro. Aí a pergunta é, né? Em dezembro, então antes de janeiro. Tem como analisar isso aí? A cotação do dólar comercial foi menor que 2.689? Não tem como afirmar, né? Não tem como afirmar. A gente já sabe que em janeiro, esse último dia foi igual. Né? Isso mesmo. Mas agora antes disso não podemos afirmar. Letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro? Maior valor, né? Então vamos lá, 28 de setembro, 409? Não, né? Porque a gente tem aqui, ali o maior, 445. Dia 22, 445. Então não. Também não. Quase, né? Que eu vou nele. Não podemos afirmar a letra B está equivocada. Aí, só voltando na letra A. O aluno pode olhar no gráfico lá e pensar assim, mas a linha está vindo de baixo, então pode ser que... Não, mas ela pode vir de cima, né? Pois é, não posso ter certeza, não tem como afirmar com certeza, então não dá. Letra C. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico? Aí não tem como afirmar isso aí, porque olha só, no gráfico ele cresce, ele decresce. Em alguns momentos está crescendo, em alguns está decrescendo, né? Então a gente também não pode ter essa certeza, essa afirmação. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. Maio e março. Maio e março, vamos ver. Maio, 3,187. Março, 3,192. Vamos diminuir para ver isso aí? Sim, vamos lá. 3,192 menos 3,187. Vai emprestar, vai ficar 12. Vai dar 5. 0,0. Vai dar 5. Aí depois vai dar 0, né? 0. Vai dar 0. E 0 de novo. E 0. Ali é um 5, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ficou feio para danar. 5, né? 0,005, né? E aí a perguntinha era? A diferença dos valores da cotação do dólar comercial de maio e de março é menor que 1 centavo de real. É menor, porque 1 centavo de real vai ser 0,01, né? 0,01, deu 0,005. Beleza. Letra D é a resposta correta, mas vamos analisar a E? Vamos junto? Em 15 de agosto, o valor aí não tem como afirmar, porque olha só, ele está falando no gráfico, eu já sei que pelo gráfico só traz o último dia útil. Mas em 15 de agosto está dizendo que o valor da moeda foi menor que 3,629? Vamos lá em agosto, né? 3,629 mas a gente pode dizer que foi menor. Foi? Porque, tá crescendo aqui, né? Se esse aqui é o último dia útil, então assim, por aqui a gente tem o dia 15. É verdade. Pelo meio, então né? Foi menor. E aí? É verdade, tem 2 certas. Pois é. Então vamos marcar as 2. Vamos lá, porque a gente pode afirmar, porque assim, está mostrando que o gráfico está crescendo. Se no último dia do mês de agosto deu 3,629, no dia 15 é antes disso. Então é menor, o valor da moeda está menor. Mas a diferença entre os valores de maio e março também foi menor que 1 centavo. Na verdade, de maio para março, né, vai dar um valor negativo, né? Então tem esse detalhe, né? Que na verdade é de maio para março, né? É verdade. Então vai dar um valor
Negativo. Então é a letra E mesmo. Letra E, isso mesmo, né? Olha só que detalhe importante. É bom a Aí gente fazendo junto aqui, perceber. porque a gente vai construindo a resposta junto com vocês, certo? E aí, ó, essa parte de gráfico é muito importante que você lembre disso. Quando eu vou tomar decisão, eu tenho que tomar decisão de maneira exata. Eu não posso desvirtuar, né? Tipo lá, foi menor do que... Aqui deu de achar certinho. Nesse último caso aqui, a D e a E, nós ficamos ali mais, percebendo depois que ele fala de maio e de março, ou seja, maio é o primeiro, então maio menos março. Deu negativa a variação. Então eu não posso colocar essa certeza do centavo. Isso mesmo. Vamos lá de questão número 2, então, vamos ver. A psiquiatra, o psiquiatra Isamitiba diz que que amor em excesso não é bom na educação dos filhos. A revista Veja quis saber se os leitores concordavam com essa afirmação. Então, olha o resultado. 78% discordam disso e 22% concordam. O total de participantes, 3.700. A pergunta é, considerando que o diagrama representa os percentuais de respostas de 3.700 pessoas, o número de pessoas que discordam do psiquiatra é... Então, regra de 3, né? Regra de 3. Regra de 3. Olha lá, eu sei que 3.700 pessoas é o todo, é o X. 100... É o 100%. É o 100%. Eu quero saber aqui os que discordam. Então, 78% representa quanto? X, né? Aí a gente vai saber aí o total de pessoas. Vamos multiplicar cruzado 100 vezes X. 100x. 100x. 78 vezes 3.700. 78 vezes 3.800. E 700. 3.700. Pronto, ficou mais fácil agora. Vai dar 288.600. 288.600. Tá multiplicando, vai passar dividindo por 100. Podemos cortar os zerinhos, como sempre, fica mais fácil, né? E ficamos com 2.886, alternativa letra C. Muito bem. Fácil, fácil, né? Se liga no Enem, vamos lá? No Se Liga no Enem, qual é a perguntinha? Também falando de gráfico, olha lá. Aqui trouxe um gráfico já todo preenchido, bonitinho, olha lá. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, tudo isso escrito ali na... E a quantidade de pontos, acho que é boliche. Isso. Será? Ou futebol. Vamos ver agora qual é a pergunta, né? O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabendo que, nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos. E em caso de empate, a equipe soma 1 ponto. E em caso de derrota, não soma ponto. Em caso de vitória... 3 pontos. 3 pontos, soma 3. Em caso de empate... 1 ponto. Soma 1 ponto. E em caso de derrota... Não soma ponto. 0, né? 0. Então, vamos lá, vamos só dar uma anotadinha aqui. Na vitória... 3. 3 pontos. No empate, 1 ponto. 1 ponto. E na derrota, nenhum ponto. 0 pontos. Vamos agora às alternativas, olha lá. A equipe perdeu os jogos da segunda rodada, terceira e quarta rodadas. Nas 12 rodadas, vamos ver essa primeira aqui? Vamos analisar uma a uma, bom, né? Letra A. Se a equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodadas, então quer dizer que ele perdeu 3 jogos, ele tem que ter até a quarta rodada 1 ponto ou 3 pontos. É que pode ter empatado ou ganho a primeira, certo? Se ele perdeu a segunda, a terceira e a quarta, na primeira ele não falou nada, pode ter ganho ou empatado. Isso, quer dizer que a partir da segunda até a quarta... Ele perdeu, não, tá errado, porque ele tem 5 pontos na quarta rodada. Não, porque na primeira ele poderia ter 3 empatou, né? ou 1. 3 ou 1, né? só tem 1, então ele empatou. Isso, aqui ele empatou, foi empate aqui, né? Isso. Aí na segunda rodada, a gente pode até já fazer essa análise, né? Se ele tá com 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer o que aconteceu? Na primeira ele empatou, ganhou 1, depois ele fez a segunda rodada, ele alcançou 3 pontos a mais. 3 pontos, então foi para 4. Aí né? depois apostou mais 1, foi para 5. Então ele teve uma vitória e 2 empates. Aqui é 1, aqui é 2, né? 3, 4. Então aqui é 4 pontos, né? Então aqui ele ganhou, né?
Isso. Ah, então tá com 4 pontos só aí? Só 4 pontos aí. 4 pontos. É porque o número tá alinhado acima, mas né? é no final. Aham, no final da coisa, né? Então, peraí, então até a quarta rodada ele tem 4 pontos só. Então ele empatou uma e ganhou uma. E perdeu 2. Isso mesmo. Pode até anotar aí, né? A gente pode anotar separadinho, né? Primeira rodada empatou, aí... Empatou. Segunda e terceira e quarta rodada. Na segunda ele ganhou, que foi para 4 pontos, olha lá. Isso, então na segunda ele ganhou. Vamos fazer uma estimativa Isso. aqui, né? Na segunda, vamos dizer que ele possa ter ganhado na segunda. Não, mas ele tem que ter ganhado, porque ele já alcançou. Tá com 4 né? pontos. Aí depois ele perdeu, né? Perdeu, ó, porque ele continuou com os mesmos 4 Aí foi para pontos. 7, olha lá. Ganhou a quinta. Ganhou a quinta, né? Aí depois... Perdeu a sexta. Perdeu, porque se ele tivesse empatado, ele tinha já alcançado mais um, né? Ganhou a sétima. Perdeu também, não? Ou tá parado? Não, já foi para 3 tá lá em pontos a cima, mais, ó. tá Isso com mesmo. 10, 9. E aí, depois, perdeu, empatou, que foi mais um, ganhou, que foi mais Acho 3, que ele perdeu e empatou, né? Sei. Pode? Vamos ver, ó. Perdeu. O empatou é ali, ele aumentou um lá. Aqui, né? Empatou, aí ganhou. Aqui ele empatou, porque é só um ponto a mais. Aqui aí ele ganhou ganhou 3 e aqui pontos. ele ganhou. Ganhou também. Isso mesmo. Beleza, agora sim. Agora, olha com que isso, legal. a gente consegue fazer uma análise boa, né? Vamos lá? Então, vamos lá. A equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodada? Não. Né? Letra B. Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas? Vamos ver lá. Vitórias. Vitórias. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes ele ganhou. E derrotas? Vou pegar outra cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perdeu, né? 5 derrotas e 5 vitórias, né? Então a gente já pode considerar que é a letra B, né? A média de pontos obtidos por rodada nessas 12 rodadas é igual a 1,5 pontos? Aí a gente teria que fazer um cálculo aí, né? Mas como a gente já sabe que é a letra B, a gente não precisa, né? Letra D. A equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodada? Vamos ver. Entre a 7ª e a 9ª? Não, que empate na primeira e na última, né? Isso, e na 10ª. Isso mesmo, então não. E nas 12 rodadas a equipe empatou 3 vezes? Não, só 2. Empatou só 2 vezes. 12 jogos, teve 5 vitórias e 5 derrotas, só teve 2 empates. 2 empates. Beleza, né? Então, olha aí, fazendo a análise, a gente descobriu que é a letra B. Certo? Beleza. Vamos então de brincando com os números na telinha e aquela situação toda que dizia que 2 mais 3 é 10, 8 mais 4 é 96. Vamos ver por quê? Vamos à solução. Qual é o raciocínio usado por trás de tudo isso? Bom, só tem uma explicação, né? Para dar 10, tem que multiplicar por 2. Então tem que somar eles e depois multiplicar por 2. Então toda vez a gente multiplica, soma e multiplica por quem? Pelo primeiro valor, né? Então não é sempre por 2, não. Então aqui 7 mais 2 é 9, multiplicado por 7. 63. 6 mais 5, 11 multiplicado por 6. 66. Então aqui eu vou ficar com 9 mais 5, 14. 14 multiplicado por 9, 126. 126 é a resposta correta. Ai, professores, esse aí não estava muito fácil não, né? Realmente, esse aí estava um pouquinho fora aí do, né? Tinha que dar uma raciocinada boa, tá bom? Então é isso, né? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vem com a parte, né? O terceiro episódio da saga aí. Acho que é a parte mais, assim, gráfico não é difícil também. Mas é a parte mais legalzinha, assim, de estatística, legalzinha entre aspas, né? Porque é a parte que mais cai no Enem. Calcular média, verificar esses detalhes, o Enem tem cobrado muito. Então é importante que eles fiquem bem atentos a esses detalhes. Então aguarde e confira. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.